Olá pessoal, meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje vamos aprender mais um barradinho em crochê. Lembrando que você pode também me seguir lá no Instagram, onde eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou colocar aqui no YouTube, ok? Que aí vocês já vão sabendo o que eu estou trabalhando para trazer aqui para o canal. E hoje nós vamos fazer mais um barradinho em crochê. Coloquei esta plaquinha preta aqui para vocês conseguirem visualizar o ponto que nós vamos trabalhar hoje, certo? Ele é um ponto fácil, bonito, pode ser aplicado aí em pano de prata, igual nós vamos fazer, em toalhas de banho, lavabo, enfim. Já vou apresentar o material que nós vamos utilizar. Eu utilizo agulha de número 1,25 milímetros. Eu vou utilizar, nós vamos fazer esse bico no tom roxo, ok? Aí eu vou utilizar aqui, ó, esta linha 100% algodão de Tex 151. Ela já vem com a indicação da agulha. E a cor aqui, ó, é 6313, ok? Então, vamos para a aula. Lembrando, né, que eu faço os meus caseados separados de duas correntinhas e o ponto alto, certo? E este barrado, ele é múltiplo de 7 mais um pontinho no final sobrante, tá? Então, eu vou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os 7 primeiros, volto a contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. No final, tenho que ter somente um pontinho sobrando, ok? Vamos dar início, então, à aula. Iniciando aqui o nosso trabalho, lembrando que o barrado é composto de 11 carreiras. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E aqui dentro deste primeiro caseado, vou colocar mais 3 pontos altos, me dando um total de 4 pontos altos, desta maneira. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo 2 pontos aqui, quer dizer, 2 caseados, né? E aqui eu faço, aqui dentro eu vou fazer pontos altos. Me dá um total aí de 7 pontos, tá? Aqui 3, eu ponho um aqui, 4, 5, 6 e 7. Desta maneira. Repito as 3 correntes, pulo os 2 caseados aqui e vou fazer 4 pontos alto aqui neste caseado. Então, pessoal, a sequência será esta até o final, tá? Façam as 3 correntes, pula os 2 pontos de base e aqui dentro você vai distribuir os 7 pontos alto, né? Faz 3 aqui, faz mais um aqui, 4, e aqui dentro mais 3, 5, 6 e o 7, tá? Façam de vocês que eu já volto. Pessoal, na segunda carreira, vamos fazer 3 pontos corrente, né? 3 correntinhas e mais 3 pontos alto. Três correntinhas.
E aqui, para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto aqui. 3 correntes, eu venho para este ponto aqui, faço um ponto alto, o segundo ponto alto. No mesmo lugar aqui, eu coloco mais um ponto alto e completo aqui o restante. Vou ficar com um total de 5 pontos alto aqui nesta base, assim. Faço 3 correntinhas e aqui eu começo a repetir aqueles meus 7 pontos baixos. Aqui é o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu continuo fazendo a repetição igual eu ensinei aqui no início, tá? Façam de vocês que eu já volto. Pessoal, vamos então para a terceira carreira. A minha vira aqui sempre vão ser os 4 pontos alto, tá? Sendo que o primeiro aqui eu faço com as 3 correntinhas, ok? Então, sempre que eu voltar, eu já vou vir com esse canto pronto. Aí, quando tiver a mudança, eu faço com vocês. Depois que eu fiz aqui os pontos altos, eu faço 3 correntinhas e vou pular aqui um ponto baixo. Pulo este e venho para este aqui, ó, tá? Aí, nós vamos fazer 5 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o 5º ponto aqui, ó. Faço 3 correntinhas e vou repetir os 5 pontos altos que eu fiz aqui, ó, na carreira anterior. E aqui eu faço 3 correntinhas e começo a repetir esta mesma sequência aqui, ó. Pulo este ponto e venho pra cá. Fiz aqui os meus 5 pontos baixos, faço as 3 correntinhas e começo novamente a fazer a repetição dos pontos alto aqui, tá? E façam de vocês até o finalzinho que eu já volto. Dando início aqui no nosso barrado, vamos para a 4ª carreira. Aqui eu já fiz o meu cantinho. Vamos fazer aqui 3 pontos, 3 correntinhas e aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, 3 correntes. Eu venho aqui, ó, neste primeiro ponto de base, faço um ponto alto, mais um ponto alto. E aqui um ponto alto no ponto do meio. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas aqui no mesmo lugar, ó. Eu faço outro ponto alto e aqui eu completo com o restante dos pontos altos aqui, os pontos de base, ficando assim o nosso trabalho. E aqui eu começo a repetir novamente as 3 correntes, faço 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, venho aqui e começo a repetição daquele leque, né? Que são os 3 pontos altos, um para cada ponto de base, 3 correntinhas,
E aqui, ó, no ponto central, eu faço mais um ponto. Assim. Então, façam desta maneira até o final, que eu já volto com vocês. Bom, pessoal, vamos iniciar a quinta carreira. Depois que eu fiz aqui o cantinho com os 4 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Bem aqui, ó, no ponto alto central, eu vou fazer um ponto. No ponto baixo aqui central, eu vou fazer um ponto baixo apenas. Repito, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. Os 3 pontos altos, vou fazer aqui 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto aqui, 2 correntes, outro ponto alto, 2 correntinhas, e aqui eu vou fechar o motivo com 3 pontos alto. Desta maneira que ficou o trabalho. E aqui eu volto a repetir os 4 pontos, as 4 correntinhas, aqui, ó, no ponto baixo central, eu faço apenas um ponto baixo, 4 correntes e começo a fazer novamente aqui a repetição do motivo. Ok, pessoal? Então, façam de vocês que daqui a pouco eu volto. Vão fazendo igual eu ensinei aqui, ó. A partir daqui até aqui, ó. É repetição. Vamos iniciar a carreira de número 6. Eu já fiz aqui meus 4 pontos alto. Vou fazer uma correntinha laçada e aqui neste ponto de base aqui eu vou fazer um ponto alongado, tá? Que eu vou passar aqui, ó, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes uma correntinha. Aqui eu vou repetir, né, os pontos de base dessa maneira. Assim que está ficando. Aqui ele vai deitar mesmo, que é o propósito do canto do barrado. Depois que eu fiz os meus 3 pontos alto, eu faço uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer um leque. Vou fazer um primeiro ponto aqui nesse ponto de base. Vou fazer mais 2 aqui dentro. 2 correntes e repito. E aqui, nesse ponto de base, eu faço meu terceiro ponto alto, corrente. E aqui eu vou fazer os 3 pontos alto de base aqui. Dessa maneira que ficou o nosso cantinho. Assim. Aí eu repito, aqui fazendo 2 correntinhas, e aqui eu faço o meu ponto alto alongado, tá? 2 correntinhas, e aqui eu reinicio para começar a repetir igual a gente fez ali no primeiro motivo. Lembrando que aqui no início são mesmo uma correntinha de cada lado, e aqui são 2, tá? E lá no final também vai ser igual ao início. Então, depois que eu fiz aqui meus 3 pontos altos, faço correntinha, faço um ponto aqui né, na base, um ponto alto, faço mais 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntes, e repito o mesmo processo.
ok? Desta maneira. Aqui eu faço só uma correntinha. E aqui eu acabo de fechar com os 3 pontos altos o meu motivo. Tá, pessoal? Então, a repetição será essa. Aí vocês vão fazendo de vocês, que eu já volto. Bom, pessoal, vamos para a 7ª carreira. Aqui eu já fiz o meu cantinho com os 4 pontos altos. Aqui eu vou dar uma laçada e aqui neste ponto de base eu vou fazer outro ponto alongado. Assim. E aqui eu vou fazer os 4 pontos, perdão, os 3 pontos alto. Assim vai ficar o meu trabalho. E aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, faço aqui os 3 pontos alto, uma corrente de separação, e aqui eu vou fazer um ponto alto, separado de 2 correntinhas, outro ponto alto, uma corrente, e aqui eu vou completar os pontos altos para fechar o meu motivo. Uma correntinha de separação e faço aqui os meus 3 pontos alto restante. Ok, pessoal? Então, ficou assim a carreira de número 7. Continuando aqui, você vai fazer o ponto alto alongado e vai repetir o que acabamos de fazer neste motivo aqui, tá? Então, façam de vocês que daqui a pouquinho eu já volto. Vamos para a carreira de número 8. Aqui vai haver uma pequena mudança. Então, pessoal, aqui eu fiz as minhas 3 correntinhas. No próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer só um meio ponto alto, laçada. No próximo ponto aqui, eu vou fazer um meio ponto alto, fiquei com 3 argolinhas, aí eu tiro tudo junto, laçada. Neste último ponto aqui, ó, eu faço um ponto alto normal. Este ponto do meio aqui, eu faço um meio ponto. Aqui eu faço um meio ponto, fiquei com 3 argolinhas, tiro tudo junto. E aqui eu completo os 2 pontos alto restante. Ok? Aí ficou desse jeito aqui. Eu fiz aqui 2 diminuições. Aqui eu continuo fazendo uma corrente, preencho esses 3 pontos alto, corrente, somente uma, e aqui dentro eu vou fazer um leque com 3 pontos alto, uma correntinha só, e aqui mais 3 pontos alto. Uma corrente, e aqui eu termino de fazer, né, os 3 pontos alto, uma corrente, e aqui vai ser o encontro com o outro motivo. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto. Este ponto eu vou fazer um meio ponto, aqui eu vou fazer outro meio ponto e vou fechar tudo junto.
Neste ponto do meio aqui, eu vou fazer um meio ponto, neste aqui eu vou fazer um meio ponto e fecho as 3 argolinhas juntas. E aqui eu termino de fazer os meus 2 pontos altos restantes, tá, pessoal? Então, ficou desse jeito aqui a nossa 8ª carreira, tá? Então, vocês vão completar até o final desta mesma forma. Qualquer coisa, vocês voltem no início do vídeo, né? Para vocês verem onde que tá sendo feito a diminuição, ok? Gente, para não ficar dúvida aqui na carreira número 8, eu vou começar a fazer outro motivo aqui com vocês. Aqui eu estou finalizando o motivo com um ponto alto. E aqui esses 2 pontos eu vou fazer um meio ponto. Fechei tudo junto, laçada, o ponto central aqui novamente, eu faço um meio ponto, neste ponto seguinte, eu faço meio ponto e fecho tudo junto. Me restaram 2 pontos altos de base, aí eu repito os 2 pontos altos aqui. Correntinha, apenas uma, aqui eu completo com os 3 pontos altos. Uma corrente e dentro deste lequinho aqui eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente apenas de separação e mais 3 pontos alto aqui, uma corrente. E aqui eu vou completar os 3 pontos alto aqui. E aqui eu começo novamente a fazer a diminuição. Primeiro eu faço um ponto alto, depois um meio ponto e outro aqui meio ponto. E fecho tudo junto. O ponto central aqui eu faço meio ponto alto, mais um meio ponto alto e fecho tudo junto. E aqui eu faço os 2 restantes, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos para a carreira de número 9. Aqui eu fiz as minhas 3 correntinhas, laço o fio. Aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. Fiquei com 3 argolinhas, tiro tudo junto. Laçada. Aqui, ó, no ponto anterior, né, nós fizemos uma diminuição, aqui virou um ponto. Aqui eu introduzo a agulha e faço um meio ponto alto, laçada. Aqui também, ó, diminuímos, né, e virou um ponto. E aqui também eu faço um meio ponto. Tiro tudo junto e aqui eu faço meu último ponto alto. Então, pessoal, aqui também nós diminuímos 2 vezes, então aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4 pontos altos, tá? Continuando aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer aqui os 3 pontos altos. Correntinha. Aqui eu também vou fazer os 3 pontos altos aqui, nesta base, desta maneira. E aqui dentro, ó, do meu leque, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, e aqui eu vou repetir, né, para poder fechar o meu motivo, um ponto alto aqui dentro, e aqui eu vou fazer, né, os 3 pontos altos. Uma corrente, mais 3 pontos altos. Corrente,
E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, o próximo aqui eu vou fazer um meio ponto alto, e aqui eu vou fazer um meio ponto alto. Fecho tudo junto. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto, e aqui também eu vou fazer um meio ponto alto, ok? Então, eu fiquei com 1, 2, tem 3 pontos altos aqui, tá? Com as diminuições. Uma corrente, e aqui eu continuo a fazer o meu motivo, tá? Este motivo aqui vai ser igual ao que nós acabamos de fazer aqui, tá? E prestar atenção, né? Ficar atento na hora de fazer as diminuições aqui, ó, nesta parte, ok? Eu vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Depois que eu fiz aqui meus 3 pontos de base, né? Faço mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, aqui os 3 pontos altos aqui. Um em cada ponto de base. Uma corrente. Aqui os meus 3 pontos altos. Corrente, e aqui eu já vou começar, né, a fazer a diminuição, ó. Igual eu expliquei lá. O primeiro ponto alto eu fiz aqui, e aqui 2 meio ponto alto. Fechei tudo junto, laçada. Aqui eu fecho esses também 2 pontos de base aqui com um meio ponto alto, 3 argolinhas, e fecha tudo junto. E aqui começa novamente o outro motivo, ok? Aí vocês façam de vocês que eu já volto. Vamos para a carreira de número 10. Aqui eu já fiz minhas 3 correntinhas. Agora nós vamos fazer uma laçada. Aqui é meu segundo ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. Laçada, aqui é meu terceiro ponto de base, vou fazer mais um meio ponto. Fiquei com 3 laçadinhas e fecho tudo junto. E aqui eu vou fazer um ponto alto normal. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3 pontos altos, ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer esses 3 pontos altos aqui, ó, na base. Assim. Faço uma correntinha. Aqui, ó, né, ficaram 4 pontos desse lado e 4 desse aqui é meu leque. Eu faço só uma correntinha e venho aqui, ó, no terceiro ponto de base, faço um ponto alto, 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e faço mais um aqui dentro, desta maneira. Faço aqui 2 correntinhas e repito, um ponto alto aqui dentro, um aqui neste ponto de base e o outro aqui neste ponto de base. Uma correntinha, completo aqui, né? Venho direto aqui para este ponto de base aqui. Desta maneira que ficou, ó. E aqui eu faço só uma correntinha e aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, ó, eu vou fazer um meio ponto e aqui eu vou fazer um meio ponto alto. Fiquei com 3 argolinhas, fecho tudo junto. Faço uma correntinha e aqui eu começo novamente a fazer o meu motivo.
fiz os 3 pontos altos, corrente, e já vem aqui, ó, pro terceiro ponto alto de base, faço o quarto ponto alto de base. Aqui dentro do leque eu faço um ponto alto, 2 correntes, aí volto aqui dentro, faço um ponto alto, e aqui eu faço mais 2 pontos altos, desta maneira aqui, ó, tá? Uma correntinha, e aqui eu faço meus 3 pontos altos, corrente, e aqui é aquela diminuição, né, dos pontos que nós vamos fazer, ó. A partir daqui do segundo, faz meio ponto alto, terceiro meio ponto alto e fecha tudo junto, tá, pessoal? Então, esta é a repetição da carreira número 10, façam até o final que eu já volto. Pessoal, vamos para a carreira de número 11. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, venho aqui, ó, neste ponto de base aqui, faço um meio ponto alto, venho neste outro ponto de base e faço um meio ponto alto. Fiquei com 3 argolinhas, fecho tudo junto, faço 1, 2, 3, 4 correntes, pego aqui, ó, essas 3 argolinhas que se formaram aqui do fechamento do ponto e faço um picô. Assim. Eu venho direto aqui já com uma laçada e faço aqui dentro 3 pontos altos. Dentro deste quadradinho vazio aqui que se formou, ó. Fiz aqui, ó. Faço 2 correntinhas, venho aqui dentro do leque, faço 3 pontos altos. Quatro correntes para fazer o meu picô, eu pego aqui na base do ponto e repito aqui os 3 pontos altos para fechar o leque. Por enquanto tá ficando assim o trabalho. Aí aqui eu repito as 2 correntinhas, os 3 pontos altos aqui dentro. Desta maneira. Aqui eu faço 2 correntinhas, aqui eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, 3 argolinhas, fecho tudo junto, faço 4 correntes para fechar o picôzinho aqui. 2 correntes, e aqui eu começo novamente a fazer o último motivo do nosso barrado. Foram 3 pontos altos, 2 correntes, aqui dentro eu coloco, dentro do leque, né? Eu coloco 3 pontos altos, faço 4 correntes, faço meu picô e fecho o leque. Faço 2 correntes e aqui eu repito os 3 pontos altos. 2 correntes, aqui eu vou fazer um meio ponto alto e aqui um meio ponto alto, fecho os 3 juntos, faço 4 correntes e o meu picô. Ok, pessoal? Então, esta será a repetição, tá? Da nossa última carreira do barradinho, tá? Assim que vai ficar o nosso trabalho. Eu vou terminar aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Pessoal, aqui eu estou no finalzinho do nosso barrado, da 11ª carreira, né? Aqui eu fiz os 3 pontos altos, laçada.
Aqui são 3 pontos altos, eu vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3 meio ponto alto. Fecho tudo junto, faço 1, 2, 3, 4 correntes e faço aqui um picô para finalizar. Aí, para ele não ficar assim para cima, eu dou uma prendidinha nele aqui, ó, na lateral do ponto. Assim, aí faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí eu posso cortar o meu fio, depois eu vou arrematar ele. Então, pessoal, aqui ficou pronto, né, o nosso barradinho. Bom, pessoal, então nós chegamos ao final, né, de mais um barradinho em crochê. Ele ficou muito lindo nesta cor vinho aqui. Espero que tenha dado para visualizar bem aí nas imagens, tá? Aqui eu já tinha confeccionado, né, nesta cor verde água, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários, que eu vou lá, leio e tiro a dúvida de vocês, tá? E, pessoal, vamos lá me ajudar, né? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, aquele famoso joinha, né? E compartilhar os vídeos aí. E ativar o sininho, né, das notificações de vídeo quando eu postar no YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Foi feito com muito carinho, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!